Dentro das matrizes, a gente tem algumas que recebem alguns nomes especiais e que têm algumas propriedades especiais dentro daquele conjunto ali. Então, imagina o seguinte, a gente tem o conjunto de todas as matrizes, né? M por N, né? Aqui tem todos os conjuntos das matrizes. Dentro desse conjunto tem um grupo que é aqueles que a gente vai chamar de matrizes quadradas. São as que o número de linha é igual ao número de coluna. Então, linha vai ser igual ao número de coluna. Por exemplo, aqui tem dois exemplos. Eu tenho uma, duas, três linhas e três colunas. É uma matriz quadrada, porque aqui no caso é 3 por 3, número de linha igual ao número de coluna. Esse outro exemplo eu tenho uma, duas linhas e três colunas. Uma, duas, três. É uma matriz de ordem 2 por 3. Não é matriz quadrada. Então, para ser matriz quadrada, número de linhas igual ao número de colunas. Dentro das matrizes quadradas, a gente tem ainda dois elementos, né, que é a diagonal principal e a diagonal secundária. A diagonal principal são os elementos que estão na posição onde o i é igual a j, tá? Diagonal principal é sempre onde o i vai ser igual a j. Onde o i vai ser igual a j? Na primeira linha, primeira coluna, na segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, e assim sucessivamente. Então, os elementos que estão nessas posições são elementos da diagonal principal. Então, aqui a gente tem a diagonal principal e a diagonal secundária, essa que está pintadinha de azul. A diagonal principal nessa matriz, que é uma ordem de ordem 3, 3 por 3, são os elementos 8, 4 e 3. 8, 4 e 3. Já da diagonal secundária são os elementos menos 7, 4 e menos 1. Aqui eu tenho outro exemplo, uma de ordem 4, então diagonal principal e diagonal secundária, né? Diagonal principal, os elementos onde a gente tem o i igual a j, 1, A2, A3, 3, e A4. Aqui, por exemplo, se eu pedisse para vocês quem é o elemento A33 da diagonal principal. Então, terceira linha, terceira coluna. Então, é exatamente o elemento menos 1. Quem é o elemento A22? A22, 5. A11, o 0. A gente tem aqui mais duas matrizes especiais, que recebem nomes especiais, que é a matriz identidade. A matriz identidade, a diagonal principal, são todos elementos iguais a 1. Então, eu tenho alguns exemplos de ordem 3, de ordem 2, de ordem 5 e de ordem 1. A diagonal principal, que são onde o i é igual a j, diagonal principal, os elementos são todos iguais a 1. Os demais elementos você completa com 0. Essa é o que a gente chama de matriz identidade. E denota, né, da seguinte forma, já mais simples, por exemplo, I2. Se no meio do seu exercício apareceu esse I2, significa o quê? Que é uma matriz 2 por 2. 2 por 2, então tem duas linhas e duas colunas. Naqueles onde o i é igual a j, você vai completar com 0. Então, A1, A2, 2. Quais são os outros elementos? 0 e 0. Se for A3, 3, é como está no exemplo aqui, e 5 aqui, e 4 dessa forma, só que os elementos aqui da diagonal principal, todos 1 e os demais iguais a 0. Matriz nula também é outra matriz especial. No caso da matriz nula, não necessariamente tem que ser uma matriz quadrada, pode ser uma matriz de qualquer ordem. Quando for uma matriz quadrada, vai aparecer somente escrito dessa forma: 0, 2. Então, ele está se referindo à matriz nula de ordem 2. Duas linhas e duas colunas.
todos os elementos são iguais a zero para qualquer i e para qualquer j.